Boa noite a todos. Meu nome é Rogério Faria Tavares, eu sou presidente desta casa, Academia Mineira de Letras, fundada em 1909, transferida para Belo Horizonte de Juiz de Fora em 1915, completando agora em dezembro 11 décadas. É uma alegria, uma honra, um orgulho receber nesta sessão a escritora mineira Conceição Evaristo. E é também uma grande alegria receber esse público que se mobiliza tanto em torno da literatura, da cultura, da educação, da arte, da história, da memória, enfim. Esta casa quer cada vez mais abrir as suas portas para a comunidade, porque esta casa só faz sentido se fizer sentido para a comunidade em que está inserida. Este programa se chama Universidade Livre. Ele foi fundado já há mais de 20 anos e ele oferece gratuitamente encontros do público com artistas, poetas, prosadores, intelectuais, em torno de um tema de interesse geral. O seu coordenador é chamado reitor da Universidade Livre. E esta função hoje é desempenhada por um querido confrade acadêmico, Luiz Gifone, um grande escritor, que aceitou a missão que lhe foi confiada no início da minha gestão. Gifone tem desempenhado esse papel com muito empenho, com muita competência. Desde o início do seu reitorado, já trouxe a essa casa Chico Pelúcio, Yara Tupinambá, João Batista Melo, enfim. Agora Conceição Evaristo. Aqui teremos também ainda a presença nesse ano de Francisco de Moraes Mendes, um grande contista, de Dudu de Herman, coreógrafa e bailarina, que falará sobre a relação entre dança e literatura. Não é? Enfim, esta é uma brevíssima notícia. Convido a todos para sempre acompanhar a programação desta casa na internet, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, onde quiserem, né? E estamos aqui sempre, várias noites por mês, promovendo a partilha do conhecimento, né? Que é o que nos anima e nos alimenta. Eu queria dizer que esta mesa é composta com muito orgulho pela querida Conceição Evaristo, pelo acadêmico Luiz Gifone. Eu também convidei para essa mesa dois queridíssimos professores, Eduardo e Constância Lima Duarte, que nos honram e nos alegram com a sua presença, eles que são dois professores, estudiosos, pesquisadores da nossa literatura. Muito obrigado, Eduardo e Constância, que sempre ajudam esta casa a cumprir a sua missão. Esta é a minha palavra, muito breve, uma palavra de acolhimento, de boas-vindas à Conceição, e eu passo agora o microfone para Luiz Gifone, para que ele possa fazer a abertura da sessão. Eu já peço, desde logo, mais aplausos para Conceição Evaristo. Boa noite a todos, obrigado a todos vocês pela presença. Obrigado, Conceição, também por ter vindo aqui para a Universidade Livre. E eu gostaria de dizer que esse programa, a Universidade Livre, é um programa de resistência cultural diante desses tempos um tanto quanto sombrios para a cultura nacional. Então, nós procuramos divulgar, difundir a cultura, a literatura e a própria língua portuguesa. E isso tudo converge hoje, especialmente nessa pessoa maravilhosa, que é a Conceição, que passou por tudo isso e tem tudo isso para oferecer para a gente. Vejam bem, ela é uma pessoa que se criou dentro de Belo Horizonte com uma dificuldade muito grande, superou todas as barreiras. Ela fez mestrado, doutorado, publicou, se tornou uma pessoa reconhecida no Brasil e fora do Brasil, e está aqui hoje para ceder a experiência dela, do que ela tem, do que ela viu, do que ela aprendeu da leitura, da literatura, para ceder para todos nós aqui nessa noite. A Conceição, igual eu disse, ela nasceu aqui em BH, e é romancista, contista e poeta. Ela nasceu ali no Alto da Afonso Pena, trabalhou como empregada doméstica até 1971, quando concluiu os estudos secundários no Instituto de Educação de Minas Gerais.
foi para o Rio, em 73, ocasião que foi aprovada no magistério. Estudou na Universidade Federal do Rio de Janeiro e formou-se em letras. Ingressou no mestrado em literatura brasileira da Pontifícia Universidade Católica do Rio, onde defendeu, em 96, a dissertação Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasilidade. Defendeu também a tese de doutoramento Poemas Malungos, Cânticos Irmãos, em 2011, na Universidade Federal Fluminense. Ela tem participado em várias revistas e publicações nacionais e internacionais que abordam o tema da afro-brasilidade. Tal engajamento iniciou-se na década de 80, por meio do grupo Quilomboje, responsável pela estreia literária de Conceição, em 1990, com obras publicadas na série Cadernos Negros. Suas obras, poesia e prosa, especialmente o romance Ponciá Vicêncio, de 2003, abordam temas como a discriminação de raça, gênero e classe. Com vocês todos, e a alegria enorme de ter aqui a Conceição Evaristo para falar para a gente. Uma salva de palmas para elas. Boa noite a todas, a todes e a todos. Eu tenho dito que, para mim, é sempre um prazer voltar a Belo Horizonte, porque, cada vez que eu venho a Belo Horizonte, eu experimento novos sentimentos. É olhar Belo Horizonte, é viver Belo Horizonte de um outro lugar, de um outro tempo. Agradeço à Academia Mineira... os dois? Agradeço à Academia Mineira de Letras pelo convite. Agradeço a presença de todas as pessoas. A gente tem que ter muito cuidado com a linguagem. A linguagem é tudo, né? Agradeço a presença de todas as pessoas. Não vou citar nomes de pessoas que me são queridas mesmo, irmãos, já desde quando eu era jovem, como pessoas que eu vi, que eu acabei conhecendo aqui em Belo Horizonte através da literatura. Quem está bem próximo de mim sabe de quem eu estou falando. Então, cada uma de vocês que sempre me acompanharam, muito obrigada, porque sozinha eu não chegaria aqui. Como o mineiro gosta muito de prosa, né, e, apesar de eu morar no Rio de Janeiro há mais de 40 anos, e o pessoal dizer que eu já sou meio cariomeira, qualquer coisa assim, porque é engraçado, porque lá o pessoal ainda me reconhece muito como mineiro, porque, de vez em quando, eu ainda solto um zuai, um trem, e sempre brigando, porque o queijo de lá é ruim, gente. Nossa Senhora, olha um negocinho ruim, aquele trem de queijo de lá. Mas, quando eu chego aqui, as pessoas já percebem o meu sotaque. E hoje eu estou assim, no momento hoje, o dia de hoje, num momento muito especial, porque ontem eu acabei de ter um encontro, de participar de uma mesa com Angela Davis. E eu não posso deixar de falar, pelo seguinte, porque eu conhecia, Angela Davis conhecia. Sim, de ouvir falar, né? Angela Davis ainda nos anos 70. Eu estava aqui em Belo Horizonte. Em 71, eu estava terminando o curso normal no Instituto de Educação, e eu começo a usar o cabelo Black Power, que ainda é até hoje, está ali. Eu começo a usar o cabelo
Black Power, por descobrir Angela Davis e por saber da luta. Angela era uma jovem como eu, ela está com 75 anos, eu vou fazer 73, então a gente era contemporânea. Não é contemporânea. E me chamava muita atenção daquela negra americana lutando. Eu sabia que lutava contra o apartheid americano. E eu tinha lá no Cruzeiro, na parede do meu quarto, eu tinha, até hoje eu não sei como eu consegui essas fotos. Eu acho que foi Catarino. Estou falando com a minha prima Dodora, que está ali. Porque eu não tenho a mínima noção como eu consegui aquelas fotos. Ou talvez alguma foto que tenha saído na revista Cruzeiro, que eu me lembro que a revista Cruzeiro nos chegava, e eu tinha na parede do meu quarto o retrato de Angela Davis, de Miriam Makeba, né, que era aquela cantora sul-africana que vai para os Estados Unidos também, fugindo do apartheid da África do Sul, mas vivendo o apartheid também nos Estados Unidos. Tinha o retrato também, a foto de Stoli Carmichael, que foi também um dos líderes da Pantera Negra. Se não me engano, ela foi casado com Miriam Makeba. E algumas outras fotos na parede. E ontem, conversando com a Angela Davis, é que a memória me voltou, como aquelas fotos sumiram. Porque, naquele momento, a gente estava vivendo a ditadura e eu recebi umas visitas nada agradáveis em casa e eles arrancaram as fotos, tiraram as fotos. E aí, ontem, conversando com a Ângela, foi que essa memória voltou. O que isso tem a ver com o meu mundo de leitura? Já naquela época, vivendo uma precariedade material muito grande, mas a leitura era alguma coisa que me seduzia muito. Era o que eu tinha, o tesouro que eu tinha era realmente a leitura, com poucos livros. Até o momento, essa história também é muito dita, até o momento que a minha tia Laurinda vai trabalhar na biblioteca pública, aqui na Luiz Bessa, e eu digo que ali, então, eu ganhei uma biblioteca inteira, né? E foi ao ganhar essa biblioteca inteira, foi esse exercício de leitura que a vida me permitiu como sorte, mas não como direito, e a minha reflexão tem sido muito nesse sentido, é pensar a leitura e a escrita como direito. Eu acho que sujeitos das classes populares não podem, em pleno século XXI, aqui no Brasil, que é um país que vale o que está escrito, eu acho que hoje a gente não pode ter uma população de crianças e de jovens e mesmo de adultos privados desse direito. Numa sociedade alfabetizada, a gente sabe muito bem, o sujeito que não é alfabetizado, quais são as interdições que esse sujeito sofre, né? Então, hoje, né, eu celebro a vida e celebro a vida que me foi oferecida, esses bens, eu não usufruí desses bens como direito, né? Eu usufruí desses bens porque a sorte me protegeu. Ora, se a Constituição brasileira diz que todo cidadão e cidadã é igual perante a lei, então tem alguma coisa aí que já falha como princípios básicos, né? Porque nem todo sujeito brasileiro usufrui de casa, de alimentação, de possibilidades médicas, de possibilidade de educação, e acho que é uma responsabilidade nossa
na medida que somos professores, nos mais diversos segmentos, né, do primeiro grau até uma pós-graduação. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem essa responsabilidade de pensar qual é o papel da gente como educadores. E, num momento como esse, que determinadas garantias se acham ameaçadas, e, no caso de nós, afro-brasileiros, no caso de nós, que pertencemos às classes populares, nós sabemos que essas ameaças elas nos tocam muito mais de perto, né? Numa situação de uma, sei lá, de uma precariedade em vários setores brasileiros, nós somos os primeiros a ficarmos desempregados, sem escola, temos problema com moradia, temos problemas com saúde, porque a gente depende desse Estado brasileiro, um Estado brasileiro que pouquíssimas vezes foi capaz de escutar as demandas populares, né? E nós sabemos quais foram os governos que escutaram as demandas populares e demandas populares também que foram cumpridas muito por força do movimento social. Isso nós afirmamos assim, sem nenhuma dúvida. A Lei /639, que institui o estudo das culturas africanas e afro-brasileiras no currículo de primeiro e segundo grau, e que depois passa a incorporar também o estudo das culturas indígenas, foram leis promulgadas no governo Lula e que muita gente faz uma crítica dizendo que essas leis caíram de cima. Mas são pessoas que não têm nenhum conhecimento histórico, inclusive da luta pela educação travada pelos negros brasileiros. Era preciso voltar um pouquinho, inclusive, a 1945, o Teatro Experimental do Negro pedia ao governo brasileiro que desse bolsa de estudo para os descendentes de sujeitos escravizados que queriam estudar. Nós estamos falando de 1945, uma reivindicação do Teatro Experimental do Negro, e que, na verdade, isso já foi um princípio das cotas exigidas desde 1945. Isso é raiz das cotas. E quando também, pelo Teatro Experimental do Negro, Abdias Nascimento reivindicava, através das ações do teatro, que nós precisávamos ter conhecimento das culturas africanas. Quer dizer, nós estamos falando em 45 e depois nós vamos para 2003, quando surgem a 10/639, e hoje, quando tem as ações afirmativas, não só hoje, mas quando surgiram as ações afirmativas, e que hoje, sendo, como é que fala, falquinis ou não, há uma ameaça ou um discurso que as ações afirmativas podem acabar. Quer dizer, sendo boato ou não, na verdade, o que isso revela? Isso revela também um mal-estar da sociedade brasileira, um mal-estar da academia em perceber ou em pensar que a academia também é de pertença de sujeito das classes populares e é de pertença também das comunidades indígenas, que também foram comunidades expoliadas e até hoje em solo nacional. E, voltando à minha presença aqui, eu fico grata
a Academia Brasileira de... Desculpa. Mineira. Isso é... Freud explica. Eu fico grata à Academia Mineira de Letras. Estou amando entrar aqui e ver essa diversidade, né, o rosto das pessoas. E, por mais que eu fique grata, eu acho que o que a Academia Mineira de Letras está fazendo em me convidar e abrir para uma diversidade, pensar a literatura em relação às outras artes, ou propor autorias diversificadas aqui dentro, é para agradecer, mas é para dizer também que a academia está fazendo o que tem que fazer, né? A academia... Por quê? Porque se a gente pensa que uma academia de letras é um espaço guardador de uma literatura, e aqui, no caso, né, de uma literatura mineira, de uma fala mineira, né, porque eu gosto muito de brincar com o nosso mineirês, de uma fala mineira, e ampliando, né, numa literatura, da literatura brasileira também, porque sou mineira, sou brasileira. Quanto mais essa academia se diversificar em termos de presença, de autoria, em termos de público, mais essa academia vai ter o rosto mineiro. Entende? Eu acho que não há como pensar um rosto mineiro só com o padrão branco, com o padrão masculino. O rosto mineiro é um rosto indígena, é um rosto negro, não é? É um rosto jovem, é um rosto mais amadurecido, como o meu, é um rosto de escritores que já estão aí canônicos, como Guimarães Rosa, Henriqueta Lisboa. É um rosto de escritores que estão abrindo ainda espaço. E aí, se a gente pensa o discurso literário como um discurso que, de certa forma, no nível do consciente ou do inconsciente, é um discurso que revela uma identidade, uma casa de letras, uma casa de literatura, em Minas, a própria Academia Brasileira de Letras teria que ter um rosto multifacetado, porque, senão, só representa uma parte da literatura brasileira, né? Representa por ausência. Então, eu estou muito feliz por estar aqui, agradeço à Academia Mineira de Letras, mas não tenho nenhum pudor de dizer esse lugar é meu. A minha conversa está meio partida, porque, na verdade, eu cheguei hoje do Rio de Janeiro e a gente perdeu o voo e teve que tomar outro voo, e eu com medo de não chegar a tempo, então ficou meio partido. Eu preparei uma fala, quando eu vi a diversidade, eu estou indo para outra. Mas acho que está dando para entender, né? Bom, quando... Eu lavo? Luiz Gifone. Foi você que me mostrou um livro uma antologia de poetas mineiros. Tá. Rogério. Uma antologia de escritores mineiros.
Eu estou chamando vocês de vocês porque eu também estou sendo tratada por você, né? Então, a gente está na mesma faixa de idade, é você mesmo. Somos pares. Somos pares. Eu vou fazer um parêntese aqui. Por que eu disse isso? Porque eu cresci, não que eles sejam mais velhos, mas eu cresci aprendendo que a pessoa mais jovem chama o outro de senhor. Então, eu chamava minha tia de senhora, meu tio velhinho de senhor, as pessoas do meu entorno, eu chamava de senhor e de senhora. E, quando eu chegava na casa das patroas da minha mãe, eu falava senhor e senhora, mas eu não dava conta que este tratamento era um tratamento que marcava uma posição social. Para mim, era só porque era mais velho. E me intrigava muito por que as filhas dessas patroas chamavam a minha mãe, Joana, e chamavam a minha tia de Maria. E eram meninas que tinham minha idade. Eu falava, gente, acho que a mãe dela não deu educação para ela, não. Entende? Então, foi preciso que eu percebesse... como é que fala? Foi preciso que eu crescesse para, muito tempo depois, perceber que esse senhor, que essa senhora, na verdade, marcam a posição social do sujeito. Bom, voltando. Perdi, quem me ajuda? Ah, sim. Então, vendo a antologia dos escritores, tem uma entrevista que eu dei uma vez e que eu falei, me perguntaram o que seria escrever e coisa e tal. Dentro de uma das minhas concepções, para mim, não é nem concepções, mas uma das maneiras, né, um dos sentimentos que a escrita me permite, é uma espécie de vingança. Tá? Quer dizer, quando... Ainda bem que eu tive essa oportunidade de vingar, né? Porque tem pessoas que não têm essa oportunidade de vingar. E eu estou falando de vingar aí, não é de enfiar a faca, não, tá, gente? Não é nada disso, não. É você conseguir reverter uma situação, sair de uma condição que normalmente não se sai. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que uma das pessoas que o meu texto, né, que é alguma coisa escrita sobre mim, essa antologia é uma antologia que traz escritores e escritoras canônicos mineiros. E traz, eu vi lá, Henriqueta Lisboa de Oliveira. E Henriqueta Lisboa de Oliveira, Alaide Lisboa de Oliveira, indiretamente, elas atravessam a minha vida, ou eu atravesso a vida delas. E conto isso assim, com muito orgulho mesmo, com muita ênfase. A minha mãe e minhas tias foram empregadas de Henriqueta e Alaide Lisboa de Oliveira. O pai delas, Dr. João Lisboa, foi padrinho de minha irmã mais velha, Marinês Dodora, padrinho de minha irmã mais velha, porque, naquele momento, também era ele padrinho e Dona Santinha, irmã de Dona Etelvininha, que levou a Laurina para trabalhar na Biblioteca Pública Brasileira. Gente, eu estou dando a minha biografia hoje, tá? Mas Minas me permite isso. Minas me permite isso. E o doutor João Lisboa, pai de Henriqueta Lisboa e de Alaide Lisboa de Oliveira, ele era padrinho da minha irmã mais velha. E a Dona Santinha, irmã da Dona Etelvina, a que leva minha tia para a Biblioteca Pública, era madrinha.
e que foi a primeira diretora da biblioteca pública, e, nesse momento, ela leva a minha tia. E a irmã dela era madrinha da minha irmã. O que a gente vive naquele momento? A gente vive, naquele momento, uma conduta em que as classes subalternizadas se sentiam seguras e precisavam de apadrinhamento. E esse apadrinhamento se dava, muitas vezes, nesses termos. Oferecia-se a criança para os patrões batizarem, que era uma maneira, mais ou menos, de garantir a proteção. E também se criava um elo, e havia também uma maneira ao contrário. A minha tia, que me criou também, ela era madrinha de representar de uma moça de uma família muito importante aqui em Belo Horizonte. E aí a madrinha de representar é aquela madrinha que levava o bebê para chegar até a pia. Enquanto o padre estava fazendo lá as cerimônias, aquela madrinha ficava carregando as crianças. E, no caso de ser as empregadas, ficava também muito definido o lugar, porque a empregada estava ali vestida de babá. Ela não era uma pessoa da família, estava muito marcado o lugar dela como babá. E a minha tia Lia, foi madrinha de uma pessoa de família importante aqui em Belo Horizonte. Então, ao mesmo tempo que se buscava um apadrinhamento, como quando uma empregada oferecia o bebê para ser batizado pelo patrão, havia também uma outra espécie de jogo, porque quando você dava o teu filho para a empregada ser a madrinha de representar, você criava também uma relação e uma afetividade. A babá se sentia comprometida com aquela criança porque ela era madrinha. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas relações, esses modos de relações raciais e sociais na sociedade brasileira, isso tem mudado. Né? E tem mudado, e, para mim, também, a literatura é um espaço que eu posso construir esse discurso. Aí, quando eu falo que a literatura é uma vingança, porque é um espaço que eu posso falar isso, posso criar uma ficção, posso fazer uma escrevivência, e que, graças a Deus, as pessoas se sentem convocadas com essa escrevivência e se sentem convocadas a partir dos seus lugares de vivência, que não é o meu lugar, porque eu fico muito feliz, cada vez mais eu descubro que esse texto literário é um texto que conquista homens, crianças, negros, brancos, né, velhos, jovens. E aí, nesse sentido também, isso nos dá uma base, Constância, quando as primeiras críticas ou as críticas literárias dizia que não tinha uma autoria feminina, não é? Era incapaz de entender que uma subjetividade feminina e uma subjetividade feminina marcada justamente por uma sociedade em que o ser masculino, o ser homem, tem o lugar de primazia. Então, essa subjetividade feminina criada ou forjada nessa situação, ela tem uma outra experiência, ela tem um outro modo de se colocar no mundo, e que isso pode, sim, gerar um outro texto. Então, essa subjetividade minha, essas histórias que marcaram a minha
a minha infância, a minha adolescência, e que me marcam a vida, isso, sem sombra de dúvida, marca o meu posicionamento, marca a minha maneira de estar no mundo, marca as minhas análises do mundo, da vida, das pessoas. E se a arte é um canal onde isso extrapola, onde essas experiências extrapolam em termos de ficção, há, então, sim, uma diferença nos textos criados por sujeitos que, por questão de gênero, que por questão de condição social, que por questões de raça, que por questões de experiências históricas, criam, sim, uma outra autoria. E o que a gente fala aqui não é juízo de valor, são locais de experiências vivenciais e que marcam esses textos. E aí, quando a gente volta para a escola, quando a gente percebe como esses textos têm chegado na escola. Eu acabei de voltar da onde? Do Maranhão. Foi do Maranhão aquela experiência? Foi do Maranhão? Eu acabo de voltar do Maranhão, ainda bem que Ludmila, uma das minhas assessoras, está aqui, e Elaine, do Itaú Social, que estou fazendo um trabalho com o Itaú Social, está aqui. E aí, o que eu esqueço, eu olho para as duas confirmam. Qualquer confusão é responsabilidade delas, tá? Então, eu estou voltando de uma experiência do Maranhão em escola pública. E tem sido assim, muito gratificante, e aí também tem muito trabalho do professor, porque o que acontece na escola é muito mais de responsabilidade do professor do que da própria Secretaria de Educação, porque a Secretaria de Educação ela pode facilitar ou embargar determinados trabalhos, mas quem desenvolve o trabalho no dia a dia é o professor. E aí, os professores têm trabalhado com Becos da Memória e com Becos da Memória, Ponciano Vicêncio, e Submissas Lágrimas. E qual é o outro livro que chegou pelo Olhos d'Água? Olhos d'Água. E como os jovens e mesmo as crianças, é interessante que História de Leves Enganos e Parecenças também tem me causado um prazer muito grande. Então, como os jovens leem essas histórias e se reconhecem nessas histórias, isso deu oportunidade dos professores de fazer uma experiência com eles. Então, tem uma escola que a professora pegou os alunos e saiu andando com os alunos pelo bairro. Aí também a gente vai dentro do programa da Olimpíada da Língua Portuguesa, né, escrevendo o futuro e escrevendo também a partir do lugar de vivência, né, a partir do lugar aonde vivo. Então, algumas escolas, algumas classes dessas escolas, elas saíram pelo bairro e os alunos tinham de falar e de reconhecer os seus lugares. Claro que lugares que eles reconhecem, porque é da vivência deles, mas eles não tinham oportunidade de comentar e de falar do bairro a partir das experiências afetivas, e que eu tenho chamado de uma geografia afetiva. Então, um menino que passava ali todo dia, ali era a tenda do avô dele, a professora pede para ele contar sobre a tendinha do avô dele. Ao contar isso, aquele menino ele vive um outro momento da tendinha da avó dele que ele nunca prestou atenção. Ele só sabia, aí ele retoma a história, quando que a avó chegou ali,
quais foram as dificuldades para montar aquela tendinha, quais foram os êxitos, né? Qual o lucro que aquela tendinha oferece, o que aquela tendinha tem a ver com a própria sobrevivência dele. Então, no momento em que essas experiências locais elas são apropriadas através de sentimento, através de emoção, esses jovens resolveram também escrever a partir dessas experiências, a partir do lugar que eu vivo, né? A partir dessa escrevivência. Aí me deram o material. Então, eu acho que há várias formas de provocar a escrita. Eu acho que uma das maneiras de provocar a escrita é justamente você levar texto em que o leitor e a leitora possa se identificar de alguma forma. E não precisa ser só uma experiência igual àquela que está no texto. E o que eu tenho percebido é o seguinte: a Isabela, mesmo do Itaú Social, que está coordenando o trabalho, a Isabela tem uma história de vida totalmente diferente da minha. E outras pessoas, outras mulheres, também homens, se sentem convocados pelo texto. E aí eu tenho tentado também pensar por que esse texto convoca, né? Por que esse texto, nascido de uma subjetividade de mulher negra, de mulher de classes populares, né? De mulher que tem uma experiência de pobreza, e por que esse texto toca as pessoas? E aí eu mesma tenho mais ou menos que encontrar a resposta, porque conseguimos colocar no texto, para além da pobreza, a humanidade dos personagens. Quem lê Da Venga não consegue pensar da Venga só como assaltante. Quem lê Maria não consegue pensar Maria só como assaltante. Quem lê Belisa, e por aí vai. E eu acho assim, essa humanidade que eu consigo, né, muito pelas experiências e também pelo trabalho literário mesmo, eu quero construir a personagem dessa forma. Eu acho que é isso que conquista qualquer leitor que não tenha passado pela experiência, por exemplo, da pobreza, ou pela experiência de ser assaltante, mas eu acho que pela experiência de ser humano, né? E são personagens, muito dessas personagens são personagens muito são os personagens que vivem a solidão, né? Que estão com a vida engasgada, só que não conseguem dizer isso. Então, e isso também eu tenho dito assim, com muita presunção mesmo. Pode falar, tá, gente? Que é presunção mesmo. Porque quando determinados críticos literários dizem que a literatura não tem nenhuma especificidade, porque a literatura é um fenômeno universal, e aí a gente pensa, bom, é universal sim, mas aí a gente questiona quem traçou esse universal, qual o parâmetro desse universal. E a gente sabe muito bem qual é o parâmetro desse universal, e as pessoas que não cabem dentro desse parâmetro, né, elas estão fora de uma universalidade e de uma humanidade. E eu tenho aprendido também, até com algumas estudiosas da minha obra, críticos franceses e também brasileiros, a gente pensar numa literatura mundi, substituir esse universal por uma literatura mundo, uma literatura que é capaz de abarcar realmente essa diversidade do mundo, né? E por aí a gente vai.
E, claro, que eu só tenho essa competência, ela me foi me dada pela experiência, pela oportunidade que eu tive da leitura, mas, antes de tudo, pela experiência de uma vida muito ativa com as palavras. E por isso que eu falo tanto, já perceberam, né? Com uma vida ativa com a palavra. A palavra lá em casa, até hoje, é muito dinâmico. Aqui em Minas, a gente fala muito. Eu falo esse termo no Rio, ninguém conhece. Eu queria saber a origem disso. Fulano fala mais do que pobre na chuva. Não sei por que isso. Aí eu fico... Quando eu falo isso, as pessoas me perguntam, e a gente fica pensando, será que é o pobre, na hora da chuva, fica falando muito para ver se a chuva passa? Eu não sei qual é a origem disso, né? Mas, como na minha casa todos nós falamos mais do que pobre na chuva, disputa quem vai falar, não, agora sou eu. Então, e as contações de história da minha mãe, da minha tia, uma queda num buraquinho de nada que, de repente, virou uma queda numa cratera do vulcão, entende? Então, esse exercício com a fala que, sem sombra de dúvida, me despertou esse interesse e essa competência com a palavra. E aí, como eu venho dessa experiência oralizada, eu fico perseguindo, eu fico querendo muito que o meu texto literário se aproxime o mais possível da palavra oral, do texto oral. Então, é uma procura, né? É uma procura mesmo. E, ao mesmo tempo, essa experiência com a oralidade me dá a certeza que a palavra escrita não dá conta. Eu tenho dito muito isso, a palavra, e dando como exemplo o que eu vivi muito com a minha mãe, e todos vocês, mineiros, com certeza, conhecem isso. E o exemplo que eu tenho dado é o seguinte, se eu perguntar, fazendo um parêntese, a minha mãe dizia o seguinte, olha, eu não posso fazer nada pela presidenta Dilma, a única coisa que eu posso fazer é que todo dia eu rezo para ela. Então, aí já dá para vocês perceberem qual é a opção política de minha mãe, né? Já dá para perceber. E, se eu perguntar para ela, mãe, o que você está achando, o que a senhora, pelo amor de Deus, o que a senhora está achando do momento atual? Ela vai dizer para mim assim, Então, conviver com isso também que me permite, ou que me dá esse desejo de fazer uma literatura que traduza esse um. E esse um não se traduz porque tem o jogo de corpo, tem o olhar, né? tem o gesto, tem a minha possibilidade de olhar para ela. E a escrita, não. A escrita, eu olho para você agora, vou fazer um texto sobre você, mas eu abaixo a cabeça. Ao abaixar a cabeça, eu já perdi esse movimento que você está fazendo aí. Então, como passar isso para a escrita? Então, esse exercício é um exercício também muito prazeroso. E você sabe que é um exercício infindo. Eu estou com uma imagem também há tempos. Essa imagem, há tempos, ela está na minha cabeça. Eu saía de uma escola no Morro de São Carlos, quando eu trabalhava ainda. E tinha um rapaz que trabalhava para o tráfico, e ele estava com a escopeta atravessada, assim, cruzada mesmo no corpo, lá de sentinela, a trabalho. Na direção dele, vinham caminhando uma mulher bastante jovem,
Esse rapaz era um rapaz que teria uns 20 anos e vinha caminhando também na direção dele, uma mulher bastante jovem, e ela trazia um menininho de mão dada. Quando ela chega bem próxima, o menininho corre em direção a esse rapaz, ele abaixa, joga a escopeta para trás, joga mesmo, aí a escopeta vai para trás e aquele couro que segura a escopeta vem para frente. Ele joga para trás e abraça o menino. Como escrever aquela cena? Aquela cena, para mim, eu não consigo ver aquela cena como o soldado do tráfico. No minuto, aquela cena mudou. No minuto, era um pai jovem que acolhia o seu filho e que a mãe, plena, olhava aquela cena. Mas, ao mesmo tempo, se acontecesse um confronto ali, se a polícia chegasse, ou se o grupo inimigo chegasse ali, aquela cena mudaria radicalmente. A palavra não dá conta disso. Então, o exercício da escrita é um exercício do desespero, e que eu quero fazer sempre. Pronto. Conceição, agora nós vamos ter uma parte de debates, algumas perguntas, mas parece que Eduardo vai falar agora, um momento. Opa, Eduardo, você com a palavra. Obrigado. Boa noite. Como é que é? Todas, todos, todes. Aprendi com você, viu, Conceição? Enfim, muito contente de estar aqui, nessa casa cheia, lotada, e muito contente também de estar aqui, ao lado da escritora mais importante desse país, do século XXI. E o mais incrível é que não sou eu que digo isto. Eu estou apenas repetindo. O meu professor, o grande escritor mineiro, crítico literário, Silviano Santiago, faz essa declaração há semanas atrás, numa entrevista histórica que ele dá para o jornal Estado de São Paulo. E, nessa entrevista, o Silviano Santiago diz isso. Conceição Evaristo é a escritora mais importante desse país hoje. E aí o repórter pergunta, por quê? E ele responde na hora, porque Conceição, melhor do que ninguém, encarna o projeto hoje de construir uma literatura como missão. O que, evidentemente, equipara Conceição Evaristo a Jorge Amado, a Graciliano Ramos, a Guimarães Rosa, a Carlos Drummond de Andrade e a tantas outras pessoas mais. A Clarice Lispector e tantos outros mais. Quer dizer, toda a grande literatura não vai abrir mão nunca de dar esse recado, né? De tomar a literatura como algo, não é isso desde a Grécia Antiga, não é? Que possa melhorar, não é? A cultura, que possa melhorar as pessoas, que possa melhorar os indivíduos. E, além disso, a missão política de todo o texto, não é? A missão política encarnada por Machado de Assis, no momento em que Machado trabalha contra a escravidão,
das maneiras mais sinuosas, mas trabalha durante décadas contra a escravidão, da maneira como Lima Barreto denuncia toda a situação dos descendentes de escravos naquele momento de início da República, que Machado já tinha previsto que ia ser, em muitos aspectos, pior que o Império, que ia criar impériozinhos, um em Minas, outro na Bahia, outro no Pernambuco, e o coronelismo ia mandar, não é? A República Velha. Então, a Conceição, para mim, é uma honra, a Conceição, estar aqui do seu lado, porque eu estou ao lado de uma das maiores escritoras da literatura brasileira, como um todo. No seu caso especial, essa missão ganha uma cor, né? Essa missão ganha, não é, um amparo histórico, que é a tradição da literatura negra mundial, não é? Que está fazendo 100 anos agora, que começa na década de 1920, onde, no Caribe, depois vai para o Harlem, em Nova York, e só depois, mais tarde, é que chega na Europa. Então, a tradição da literatura negra ocidental é o único movimento literário da história da humanidade que começou do lado de cá, do oceano. E daqui das Américas é que vai para a Europa. Só nos anos 30 nós vamos ter a negritude francesa, a negritude de língua francesa, não é? Então, essa tradição consolida a ideia de uma literatura negra com seu grande amigo e mestre Abdias. Fomos lá entrevistar Abdias, você lembra bem daquela noite, que está registrada na nossa antologia, não é? Então, essa missão que o Silviano Santiago se refere, no caso da Conceição, tem um lastro histórico e político muito específico, que é a missão de elevação da identidade negra, a missão de combate ao racismo, a missão de denúncia das desigualdades, não só no que diz respeito ao preconceito de cor, não é, que é uma excrescência que, infelizmente, contamina todas as sociedades que passaram pela escravidão. Eu acho que nenhuma sociedade consegue passar mais de 300 anos pela escravidão impunemente. Não é? Vejamos aí os exemplos dos Estados Unidos, vejamos o massacre que acontece diuturnamente da juventude negra no Brasil, e vamos por aí, 60 e tantos mil mortos por ano, não é? É uma guerra do Vietnã por ano. Os americanos ficaram 15 anos no Vietnã, morrendo 60 mil pessoas, 60 mil soldados. Nós matamos 60 mil por ano. Quer dizer, então, é uma realidade muito crua, muito dura, muito dramática, e que merece ter porta-vozes do naipe dessa moça, que eu vou pedir uma salva de palmas para ela agora. Com a palavra agora a Constância, a professora Constância, também para falar. Obrigada, boa noite. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite também para integrar essa mesa, é uma honra para mim também. Rogério, posso falar, o livro que ela mencionou, posso falar? A Conceição é tudo isso que Eduardo já disse, que o escritor já disse, e muito mais, todos sabem. Mas eu quero só mencionar um livro que Conceição começou a falar e depois, não sei se ficou claro para todos, o Rogério Tavares, o escritor, teve uma iniciativa, um projeto incrível mesmo, que ano que vem teremos, com certeza, nessa casa, uma festa para apresentar este livro. 300, literatura mineira, 300 anos de história, alguma coisa assim, imaginem. Claro, Conceição está lá, claro que muitos escritores e escritoras estarão presentes nesse livro. São ensaios, né, que foram 30 ensaios que foram reunidos e que dão uma pequena amostra, ainda assim, eu digo pequena amostra, mas uma significativa amostra da literatura produzida nesses 300 anos em Minas Gerais.
É isso. Eu não vou me prolongar, porque eu sei que tem pessoas querendo falar também. Obrigada mais uma vez, Conceição. Toda a minha admiração sempre com você. Bom, se alguém quiser fazer uma pergunta, a Flávia vai levar o microfone até aí para a gente poder ter o som gravado lá atrás. Fala bem perto. Boa noite. Muito obrigado pela honra, né, de estar junto com essa mesa e com a Conceição, que é um amor mesmo. Eu estava ouvindo ele dizer sobre os 100 anos de literatura negra e fiquei pensando que é curioso que são mais que 100 anos. Né? A gente tem a Maria Firmina escrevendo 1859, 1960, né, que ela escreveu, mas publicou em 1960. Se a gente for parar para pensar, são 160 anos. E é uma mulher negra, e é uma mulher do Norte, e é uma mulher que escreve o primeiro livro com conteúdo abolicionista no país. E aí eu endosso tudo que você disse sobre, sabe? E aí vou falar como os meus alunos. Está dominado, está tudo dominado. Deixa eu só esclarecer um minutinho. Veja bem, só esclarecendo rapidamente. Quando eu falo literatura, eu falo numa sequência de gerações que se repetem e que se irmanam. Maria Firmina é um caso isolado, eu sou um grande admirador dela, estou escrevendo sobre ela. Sou um grande admirador. Ela é uma precursora, é uma genialidade isolada, que ficou isolada lá em cima no Maranhão, percebe? E o livro demorou 116 anos para ser republicado. A Maria Firmina não fazia parte de nenhuma história da literatura, só foi redescoberta agora, final do século XX. Então, quando eu falo literatura, no sentido de um programa coletivo de produção literária, de grupos, de gerações literárias. Falei de literatura nesse sentido. No caso da Firmina, claro que ela é uma imensa... Eu tenho um texto sobre isso. Ela é uma precursora, sim. Ela é uma grande precursora, assim, juntamente com a norte-americana Harriet Wilson, são duas grandes precursoras da negritude. Mas a negritude é um fenômeno do século XX. Só isso, enquanto movimento coletivo. Percebe? Não iniciativas meramente isoladas. A Wilson, lá nos Estados Unidos, o livro também foi publicado, em 59, mesmo ano, ficou 123 anos perdido. Só foi reencontrado o livro agora, recentemente, de pesquisa de gente que vai atrás e vê, etc. Mas quando eu falo literatura, no sentido de movimento coletivo literário. Boa noite. Eu sou Rosângela, professora de língua portuguesa de uma escola pública. E, no momento, desde de agosto até hoje, ou melhor, até novembro todo, estaremos trabalhando, e estamos trabalhando, o livro Becos da Memória, com 240 alunos lendo este livro. Faremos uma culminância, né, na Semana da Consciência Negra, que na escola tem lá a Semana de Educação para a Vida, e eles apresentarão em uma feira, né, temas relacionados ao livro. Eu trabalho junto com a Rosângela, nós somos estagiários do Programa de Iniciação à Docência, o PIBID, um programa institucional, né, da CAPES, e a gente nem sabe se o programa vai continuar existindo, infelizmente. Estamos nessa luta aí pela educação, né, com esse governo. Mas nós trabalhamos em equipe, né, somos vários, Caio, a Ana, e tem outras pessoas que nem estão aqui. Tivemos essa iniciativa de
trabalhar o Becos da Memória, porque também trabalhamos com a Olimpíada de Língua Portuguesa. São primeiros anos, né? Então, era documentários sobre o lugar onde vivo. Inclusive, um dos documentários que nossos meninos fizeram foi vencedor da etapa municipal. E é uma honra poder trabalhar esse texto, e a escolha foi muito devido ao fato de que é um texto que conversa com os meninos, é o que a gente queria. Quando a gente falou, temos que trabalhar uma leitura, discutir, mas a gente podia fazer Lima Barreto, podia fazer Machado, podia fazer não sei o quê. Gente, eu quero uma coisa que conversa com esses meninos. E o texto da Conceição conversa. Ela é Belo Horizontina, o Becos da Memória, né, sobre o desfavelamento ali do bairro Cruzeiro, e trata sobre essa desigualdade social que é muito vivida, né, na realidade das escolas públicas, aí, principalmente. Temos muitos alunos negros, e mesmo quando não são negros, né, eu acho que é preciso falar sobre negritude e sobre branquitude também, de onde são esses lugares nossos. E eu quero ouvir o que os meninos têm para falar, e é por isso que a gente está trabalhando essa escrita, para incentivar que eles também escrevam, que eles também produzam e que eles reconheçam os seus lugares. E eu queria agradecer imensamente pela sua obra e dizer que nós admiramos demais o seu trabalho. Só para concluir, eu queria dizer que é um prazer imenso estar me tornando uma professora a partir do seu livro, do seu texto. Muito obrigada. Na verdade, quem agradece sou eu. Por quê? Eu tenho dito também muito isso. O livro em si, ele é uma matéria morta. Se você pegar o livro e pôr lá na prateleira, não pegar mais nunca, de repente, cupim vai ler seu livro, barata vai ler o livro, entende? Então, quem dá vida o texto é quem lê. Até porque, depois que você escreve, você não é mais dona do texto. Eu tenho escutado leituras que eu falo, mas foi isso que eu escrevi? Entende? Esse poder de convocação do texto, né, quando você fala que o texto conversa com o aluno, eu acho que esse poder de convocação do texto é que quem escreve quer. Eu acho que todo escritor e todo escritor quer isso. O escritor que fala, eu não me incomodo com o público que está me lendo, mentira. Porque, senão, quem não incomoda não vai publicar. A partir do momento que você publica, você está esperando uma certa reação, né? E, na maioria das vezes, a gente está esperando essa reação. Ai, que bom, que bonitinho o livro, coisa e tal. Gostei, amei. Na maioria das vezes, é isso que você espera. E, quando isso chega de uma maneira sincera, igual de vocês, igual também lá no Transamazônica, uma professora fala comigo, eu entendi o meu papel como professora e eu mudei a minha forma de relacionamento com meus alunos a partir da leitura do teu livro. E quando Eduardo de Assis fala também de Carolina, de Firmina, fora de um sistema, eu não queria dizer fora de um sistema, mas sendo colocada fora de um sistema que não a recebe, e ela, nessa trajetória, é isolada, e a gente pensa a Maria Firmina realmente como uma das vozes matriciais, né, dessa autoria negra brasileira, porque, infelizmente, a literatura não é só o livro, não é só a escrita, né? Há todo um jogo, há toda uma instituição, né? Há toda uma força atrás do livro que promove, né? Que visibiliza o seu livro. O próprio espaço das academias é uma das forças dessa instituição. Quando, em 2000 e não sei quanto,
O Ponciá Vicêncio ficou aqui em 2009? 2005, nós tem um tempão. 2000, ficou aqui no vestibular de Minas. Quando um Silviano Santiago fala alguma coisa a meu respeito, quer dizer, isso tudo faz parte de um sistema literário, muitas vezes até independente da obra, porque a gente vê. Por que eu digo independente da obra? Porque às vezes a gente vê algumas obras que, sei lá, que não sei por que, e essas obras e esses autores ganham uma fama, uma visibilidade, uma visibilidade muito grande. Então, essas forças, o fato também de eu ser escritora homenageada pela Olimpíada da Língua Portuguesa, né, que foi uma iniciativa do Itaú Social, isso tudo também sustenta, apresenta o texto literário, isso tudo faz parte do currículo do livro, da obra, às vezes não é nem tanto do currículo da escritora ou do escritor, mas do currículo da obra. Então, a instituição literária também ela é muito responsável. Essa política de distribuição dos livros para as bibliotecas públicas, né? O próprio PNLB, né? Esse daí, são também forças que ajudam a colocar o livro, em determinados espaços. E aí, quando a gente tem a sorte do livro realmente convocar, aí, como diz você, está tudo dominado, né? Aí está tudo dominado, onde eu tenho brincado muito, né? Estou lacrando, né? Cada pessoa que lê o meu livro e fala 140 livros, 140 leitores, 240, olha só, ainda diminuí. 240 leitores. Oi, gente, tá bom demais, não tá? Gente, boa noite. Aqui, ó. Cadê você? Cadê? Beleza, Conceição? Beleza. Já dizer que eu sou seu fã pra caramba, tá ligado? Tá ligado. E dizer também, assim, eu sou rapper também, educador popular, né? Graduado em pedagogia e trabalho muito com literatura marginal, sacou? Então a gente sabe muito que essas ideias hoje assim de literatura marginal, que tem uma porrada de poeta que sai da periferia e vai para as praças para fazer sarau. Não sei se você tem acompanhado esses rolês, mas assim que tem acontecido muito, principalmente aqui em Belo Horizonte. E aí a gente está criando agora uma cooperativa de literatura marginal, que é uma parada mais doida ainda. E essa cooperativa, principalmente voltada para mulheres trans, negras, né, periféricas, sempre nessa pegada muito na luta contra o machismo, contra o racismo, contra a homofobia e demais, né, formas de violência que vem assombrando nossas vidas por muitos anos, né? E aí, escutando a sua história, eu falo porque, tipo assim, eu fui alfabetizado no hip-hop, então eu aprendi muito começar a ler e escrever escutando as músicas do Racionais, tá ligado? Porque eu nunca conseguia perceber essa lógica, nunca vi a possibilidade da periferia, da gente na quebrada, escrever, ou então, se alguém se preocupasse em ouvir o que a gente tinha a dizer, saca? Tipo assim, é sempre aquela ideia de que talvez esse espaço de escrita não é para a periferia, não é para o negro, não é para a favela e pá. E hoje a gente tem construído essa discussão muito dentro dessa coisa da literatura marginal, entendendo como forma de protesto, porque não, a gente não está na margem porque a gente quer, né? Às vezes o pessoal fala assim, pô, vocês escrevem, os caras perguntam sempre se a gente é de esquerda. Eu falo, mano, a gente não é de direita, nem de esquerda, nem do centro, a gente é da margem, tá ligado? E eu costumo sempre dizer assim, no processo da gente, a gente nunca foi incluído nesse processo da política em nenhuma forma, assim, tá ligado? E aí, quando olha, assim, principalmente para a galera da periferia, é sempre esse lugar mesmo da faxina, da portaria, e eu lembro que eu ralei de porteiro muito tempo e ficava na portaria, sempre escrevendo meus rap, e a galera falava, velho, para que você faz isso? Minha família também surtava e todo mundo pirava comigo. Mas, mesmo assim, eu continuei fazendo isso, assim. Então, só para concluir um pouco esse rolê, a gente fez um trabalho lá em Birité,
que com 25 jovens, e a gente conseguiu produzir algumas poesias desses jovens, assim, e a gente tem conseguido fazer alguns sarais de poesia também dentro de escola. E aí surgiu muito e hoje tem ganhado muita força essa coisa da literatura marginal, assim. E aí, nesse contexto mesmo, de dizer que marginal é muito o contexto que se vem fora do centro, né, dessa lógica da margem. Aí eu queria lançar essa reflexão, assim, talvez você trouxesse para mim assim, um pouco dela. Como é que você tem visto essa coisa da literatura marginal hoje, dentro do Brasil? Não entender que não é só daqui, esse rolê já vem de muito tempo atrás, mas que está ganhando nome, está ganhando força, principalmente nas periferias, e muita gente que às vezes não tinha... esses dias para trás foram mais 3 livros lançados na periferia. A gente acabou de lançar uma campanha virtual aí com a Transliterária, que a gente lançou um livro só de poetas trans e pai, e esse rolê muito forte, assim. Como é que você tem visto isso? Como é que você tem vivenciado isso no seu rolê? Com certeza você recebe isso, né? E como que a gente pode continuar fazendo quais os espaços que a gente pode buscar também para poder fortalecer cada vez mais essas literaturas? E aí eu trouxe um zine também, quero te presentear, já para você poder levar ele para você lá e ler lá depois. São 12 poetas lá de Ibirité. Tá, legal. Aproveitar que a menina me cobrou para divulgar aqui, eu estou no filme do Temporada, não sei se chegou a ver, Temporada, pá, rodou lá em Contagem, então já vou aproveitar, vou divulgar, está na Netflix, beleza? Então quem não viu ainda, assiste lá, que aí tá pesadão também, então é nóis. Pois é, então deixa eu te contar uma coisa, mano. No meu rolê, eu estou... Obrigada, mano. No meu rolê, eu estou escrevendo o rap. É um rap que vai chamar mais ou menos assim, rap da experiência. Tá? E eu estou gostando. Estou gostando. E depois que eu escrever... Claro que eu não tenho, né, essa performance, né? Essa performance eu não tenho. Não tenho, mas aí eu vou deixar aí quem quiser declamar esse rap. Tem uns 2 anos que eu estou fazendo isso. Sou lenta, mas um dia sai. Então, isso é para... te responde, eu acho que te responde já o que eu acho. Pelo menos no Rio de Janeiro, a partir da nossa experiência no Rio de Janeiro, a gente percebe que os espaços mais ativos na produção da cultura e de uma produção coletiva têm sido... Eu não gosto muito de dizer da periferia, não, porque a periferia acaba também tomando, muitas vezes, uma conotação positiva, negativa, né? Mas tem sido nesses locais, nesses espaços de moradia e de vivência, distanciados do centro. E o que por exemplo, você vai, e isso em todo sentido, em todo tipo de arte. Você vai no viaduto de Madureira, você vai encontrar um grupo de jovens, muita gente dançando charme. Você toma o trem, sei lá que dia do mês, você tem o trem do trabalhador. E aí o samba rola. Você vai às feiras das Iabás e você vai ter uma presença, uma dinâmica muito grande, canto, música, comida, vestuário, e marcado pela presença das mães de santo. Quando você vai... E outras atividades. Quando você vai... também você vai ao Parque de Madureira, que é bem longe do centro do Rio de Janeiro. Você vai ao Parque de Madureira, você vai ver também várias atividades, inclusive famílias indo para o Parque de Madureira para fazer
piquenique. Ora, nós estamos falando de espaços no Rio de Janeiro, que são espaços que são descritos normalmente pela violência. Eu acabei de participar da Feira do Livro de São Gonçalo. São Gonçalo é o município brasileiro de menor rendimento escolar. Não sei se brasileiro ou do Estado do Rio de Janeiro. Do Estado do Rio de Janeiro, né? Do Estado do Rio de Janeiro. De menor rendimento escolar e também de maior número de criminalidade, maior índice de criminalidade. São Gonçalo, bem ali perto de Niterói. São Gonçalo foi denunciado isso. Não tem uma biblioteca pública. Um município que não tem uma biblioteca pública. Um grupo de jovens pobres, negros, organizou a Feira do Livro de São Gonçalo. E tiveram uma dinâmica tão grande, foram atrás de Lázaro Ramos. Lázaro Ramos deu um depoimento. Fátima Oliveira, que é uma jornalista que está com bastante visibilidade no Rio de Janeiro, Fátima foi. Helena Teodoro, me chamaram para participar da feira, eu estava um bagaço. Eu tinha chegado de viagem no dia anterior. Lá fui eu para a feira, um sol quente, lá fui levando a Inai e Ludmila também. Então, você vê um dinamismo assim. Então, alguns patrocinadores viram o resultado da feira. Aliás, não tiveram patrocínio da prefeitura. A prefeitura não sabe nem como explicar. A feira foi realizada dentro de um shopping, então, uma loja dava isso, outra loja dava aquilo e coisa e tal. Alguns patrocinadores viram o trabalho desses jovens e resolveram investir ano que vem. Chama Flisgo, Feira Literária de São Gonçalo. Para dizer que não tem uma biblioteca, uma escola cedeu, uma escola pública, cedeu um espaço que é uma sala de leitura. Fiquei toda feliz, porque é a sala de leitura Conceição Evaristo. Eu fiquei emocionada com o discurso do menino, um rapaz pobre, encantado com a leitura, e ele dizia: se a senhora conseguiu, pela leitura, aqui também vai ser um espaço que vai ser possibilitado para outras leituras. Tem um grupo lá que trabalha com a leitura. O que esse grupo resolveu fazer também? Não tem uma biblioteca pública, mas eles vão colocar livros em praça pública. Quem quiser pegar, pegue. Eles querem ir para espaço de leitura que saia do convencional, que a biblioteca é um espaço convencional. Então, vão distribuir livros nas prisões e por aí vão. Então, o que a gente vê? A gente vê esse espaço chamado periferia, esse espaço num dinamismo muito grande, com uma linguagem própria, com uma temática própria, com uma característica própria, inclusive, de viver a literatura. E eu acho que, nesse sentido, que a gente precisa de ter um entendimento que a literatura ela não é feita só nos espaços convencionais. Tem outras formas de produzir literatura. Outro dia eu estava fazendo um prefácio de uma senhora até mineira que escreve, uma poetisa, e eu dizia assim: se qualquer pessoa que contempla o pôr do sol, provavelmente todos nós vamos ficar emocionados com esse pôr do sol. Alguns podem dizer os raios emaecidos
escondiam atrás da montanha. Outros vão poder dizer, no final da tarde, um tom amarelado se distanciava lá no horizonte. Outros vão dizer, o sol está escondendo através das montanhas. Mas nenhum desse dizer deixa de ser menos emotivo para aquela pessoa que está escrevendo. Eu acho que a emoção de se ver um pôr do sol, ela é de todos, provavelmente ela é de todos. Agora, a maneira de descrever isso é que pode ser diferente. Mas essa maneira de diferenciar, descrever o pôr do sol, não significa que a emoção foi menor ou maior para um sujeito. Eu acho que a gente pode pensar também essa sutileza da linguagem, sim, em determinados momentos. Esse pôr de sol que eu não assisti, ele pode ser descrito de uma tal forma que eu até imagine esse pôr de sol que o outro assistiu. Mas eu acho que sempre a palavra seduz, eu acho que é isso também que a gente tem que respeitar, né? Eu acho que o sentimento, né? Quando tem a experiência do Sacolinha, me desculpe que eu vou contar aqui a história de Sacolinha. Sacolinha chega faz um trabalho, Sacolinha de Suzano, faz um trabalho com meninos em jovens que estão cumprindo medidas protetivas. Aí ele chegou lá e falou com os meninos, nós hoje vamos ver poesia. Aí os meninos olharam para ele, gente, eu vou falar o que os meninos falaram, hein? Ai, que isso? Poesia é coisa de viado. Poesia, vou lá, o Sacolinha. Tá, tudo bem. Vocês não querem, poesia é coisa de viado. E aí começou a cantar um rap. Os meninos, na hora, começaram a cantar um rap. Quando ele acabou, o Sacolinha, tudo viado. Tudo viado. Que aí, gente, isso que vocês cantaram aí, isso é poesia. Vamos pensar aí nessa letra que vocês cantaram? Então, eu acho que há várias formas, né? São jogos de palavras, e esses jogos de palavras eles vão dar conta da emoção, né? Do que vem de dentro, ou do que você vê fora. E aí eu acho que vale, né? Eu acho se te fala naquilo que você tem de mais sagrado, de mais emotivo, de mais interior, de mais verdadeiro, para mim vale. E por isso que eu quero fazer um rap. Boa noite, Conceição. Eu preciso levantar para poder mostrar toda a minha gratidão. Há um ano e pouco, eu ouvi falar de você. Na verdade, uma amiga que está aqui próximo, ela esteve com você e comprou um livro que você autografou de presente para mim. Eu comecei a gostar de ler com 15 anos, com Graciliano Ramos. Eu olhei aquilo e fiquei encantada. E, há pouco mais de um ano, eu comecei a gostar de escrever e de falar sobre mim. E você me ensinou a olhar para a minha história com um pouco de ternura. Te agradeço imensamente por isso. Obrigada. Que bom que você contou. Alô. Oi, Conceição, boa noite. E boa noite a todos. Eu estou aqui com uma aluna minha, eu sou professor de teatro delas. Nós temos um grupo, na terceira idade, na Universidade da UENG. Eu estou montando um espetáculo que é de Becos e Memórias, Conceição. Muito obrigada. Nós vamos estrear esse espetáculo dia 27 de novembro no Teatro da Maçonaria,
É entrada franca, estão todos convidados, ninguém vai pagar nada. Eu estou pedindo licença para fazer, viu? Pedindo licença para fazer. E o espetáculo é sobre esse livro seu aqui, que eu me amarro nele, eu leio todo dia. E elas também estão apaixonadas, essa é minha aluna. Então, nós estamos apaixonados, nós somos 17 Conceições. Certo? Obrigada. Eu queria a sua liberação para fazer o espetáculo. Certo. É só me encaminharem, só para eu também ter noção do que está acontecendo. Sim. Um pedido por escrito, Ludmila, minha assessora, está aqui. E tá. 27 de novembro, aonde eu estou? Na maçonaria? São Paulo. São Paulo. São Pensei Paulo, que fosse na maçonaria. São Paulo. Bom. 27 eu estou em São Paulo, 28 é o prêmio Jabuti. Sim. Né? Beleza. Estou em São Paulo. E, Conceição, eu queria também te pedir um autógrafo, uma amiga minha de Portugal que é louca com você. Teremos a sessão de Tá autógrafo lá fora. Tá legal. Então, muito obrigado, um prazer te conhecê-la. Eu que agradeço. Tá certo. O espetáculo vai chamar, já falei o nome, não é? Tá, falei. Tá Gente, certo. mais uma pergunta, porque a Conceição também tem que... Meu nome é Isabela, sou professora de língua portuguesa também, de escola pública, aqui de Belo Horizonte. E eu quero só compartilhar a minha experiência, que eu tenho as suas obras dentro da sala de aula. Já tem 2 anos que eu trabalho com as suas obras, já trabalhei com o Ceará Vicêncio para discutir com os alunos, junto com uma obra da Chimamanda, a questão da mulher, da desigualdade social, a questão da mulher negra dentro de sala de aula. E esse ano eu trabalhei com Olhos d'Água e poemas da recordação e outros movimentos, num projeto chamado Escrevivência, em que os alunos, a partir dessa leitura, eles produziram textos a partir das próprias escrevivências. Então, são 4 livros maravilhosos que eles fizeram. E assim, você está muito presente. E outro só detalhe com relação à questão da literatura feminina, como professora de literatura, principalmente do século XIX, como foi falado da Maria Firmina dos Reis, eu tenho assim, tido a oportunidade de trazer essas escritoras para a sala de aula e, né, equiparando a qualidade delas a junto desses escritores já consagrados aí na literatura e que estão nos livros didáticos. E essas escritoras, infelizmente, foram esquecidas e deixadas de lado aí. Mas elas estão sendo lembradas e trabalhadas juntas com você aí na sala de aula. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. E eu te pediria, se você tivesse uma maneira de fotografar esse material para mandar para a gente, a Ludmila depois te dá o contato. Tá? Então, me entregue. Tá bom. Muito bem. Por delegação do nosso querido Luiz Gifone, eu vou, antes de passar a palavra para Conceição se dirigir ao público todo, eu vou só agradecer mais uma vez a todos vocês, em nome da academia, pela presença. Eu queria registrar só com muito carinho aqui a presença de 3 escritores que são amigos fraternos. Márcia Maria Cruz, jornalista, escritora querida. Mary Figueiredo Arantes, escritora excelente, querida amiga dessa casa. E um queridíssimo amigo que está sempre presente aqui nesta casa, mesmo porque é o neto do patrono dessa casa, Alfonso de Guimarães, Ruslan Shikloff, escritor, querido amigo dessa casa, Ruslan Shikloff, neto do nosso querido Alfonso, patrono dessa casa. Olha, eu quero convidá-los também para a abertura do ano acadêmico de 2020, para a qual a academia convidou o querido Edmilson de Almeida Pereira, poeta, escritor, estudioso, importantíssimo. Ele vai abrir o ano acadêmico da academia aqui no ano que vem. Assim como já fizemos aqui palestras, Constância fez sobre Nízia Floresta, Eduardo fez sobre Maria Firmina, a Ivete Valde fez sobre Carolina Maria de Jesus, nós então teremos aqui nosso querido Edmilson no ano que vem. Eu quero aproveitar para convidar a todos também, nós receberemos aqui o reitor da Universidade de Lisboa para falar com todo mundo no dia 19 de novembro. Eu acho que todo mundo tem muita curiosidade em saber o que estão fazendo por lá. Sejam bem-vindos, tá bom? Muito obrigado. Passo a palavra à Conceição, a quem eu agradeço de coração, viu, a sua presença.
E ela vai dar os autógrafos depois lá fora, naturalmente. Conceição, para encerrar. Obrigada. E eu vou registrar aqui a presença do grande poeta e músico Valdemar Eusébio. Muito bem. Aliás, Valdemar Eusébio, Gina, esposa, foram pessoas que nos anos 70 eu trocava muito a minha escrita e a gente lia um texto para o outro, lia o texto do outro. Nunca imaginava, né? A gente nem imaginava os anos futuros. E eu só quero dizer duas coisas para terminar. Bom, primeiro, agradecer muito o trabalho das professoras e dos professores. Muito, muito, muito mesmo. E eu tenho dito que Eduardo e Constância são meus garotos propagandas, e de grátis. E de grátis. Eu cresci lendo para o neto do Afonso de Guimarães. Eu cresci lendo uma revista que tinha acho que era até uma história de João Bolinha. Era de... Hã? Cezinho. Só sei que era uma espécie de álbum. Era um almanaque. Até hoje eu me pergunto aonde eu arranjava aqueles almanaques, porque era alguma coisa que eu tinha em casa. Não sei se eu ganhava, se eu achava, não sei. Mas eu li muito, muito esses almanaques. E a outra coisa que eu quero falar, isso eu não posso deixar de falar nunca, eu tenho encerrado muito a minha fala com isso também, é porque todo mundo que me lê tem também uma curiosidade de ler a minha biografia. Ou, às vezes, leem até primeiro a minha biografia antes de ler os meus livros. Ou, às vezes, só leem a biografia também. Tenho encontrado isso. E aí eu tenho pedido muito. Leiam a minha biografia, mas leiam a minha obra também. E por que eu quero falar isso? Porque a minha biografia, né, essa trajetória de vida, nasceu aqui na favela do Pinduraçaia, fez isso, fez aquilo, agora está lacrando. Né? Como? Rua Tomé de Souza, eu desci. Não, então, lá no Campo do Cruzeiro, né? E preciso de ler Becos da Memória. Se bem que eu tenho dito que nada que está escrito em Becos da Memória é verdade e nada que está escrito em Becos da Memória é mentira. Né? São ficções da memória. E como a memória esquece, eu acho que é nesse intervalo do esquecimento e da lembrança é que entra a ficção. Tá? Então, aí o que eu quero dizer? Aí toda essa trajetória de vida e coisa e tal, e eu falo que a minha trajetória de vida é uma trajetória perigosa, porque é uma trajetória que justifica o discurso da meritocracia. E eu não quero que essa trajetória de vida justifique esse discurso da meritocracia, porque, se eu sou uma exceção, e sou uma exceção no que diz respeito a essa visibilidade que eu estou tendo na literatura, a minha obra e coisa e tal, a exceção ela serve para questionar as regras. Que regras são essas na literatura brasileira que permitem, né, o surgimento de uma escritora negra que vai ganhar o prêmio, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, e parece que estamos todos felizes. Não é? Então, esse discurso da meritocracia é um discurso perigoso, né, enganoso, porque dá a impressão que se a gente
quem esforçar, consegue. Né? Mas por que uns têm que esforçar tantos e outros nem precisam esforçar nada? Por que alguns esforçam e ficam pelo meio do caminho? Então, não colhem, por favor, a minha história de vida, esse discurso meritocrático. No mais... Conceição, e a academia me encarregou de dar essas flores lindas para você.